Crescimento ou autopiedade? Que postura escolhemos diante dos testes da vida? Algumas vezes as lições da vida chegam para nós de formas tão diferentes que nem mesmo as reconhecemos como ensinamentos. Parece que estamos só passando uma parte difícil da jornada que naquele momento não faz muito sentido. Passado algum tempo, quando aprendemos a ver um pouco mais do que a matéria mostra, percebemos as lições embutidas nas pequenas coisas. Você por acaso já percebeu que pessoas que já sofreram muito na vida são menos apegadas às coisas? Já percebeu que elas têm uma grande facilidade de se emocionar? Isso representa diversos padrões. Entre todos, o desapego somente se apresenta em almas mais velhas, que já entenderam que o mundo não pode ser feito de posses materiais, mas de gestos imortais, de atitudes verdadeiras e colaborativas que nos libertam e enobrecem diante dos semelhantes. Nem todas as palestras motivacionais seriam capazes de ensinar o que alguns anos de sofrimento ensinam. Então sofrer é bom? Não, não é. Mas podemos aprender a utilizar de forma positiva algo pelo qual, querendo ou não, passamos em algum momento da nossa vida. Seja o que for, ele só está na nossa vida para ensinar uma lição. Seja ele querer imensamente ter um filho e não conseguir, querer ter um marido ou esposa e não achar ninguém que queira embarcar na mesma aventura com você, querer um emprego bom com um salário decente e não conseguir, ter uma doença que limita, enfrentar dificuldades materiais, solidão, distância da família. No momento em que a lição é aprendida, o sofrimento pode se despedir e ir embora. Isso é sério, gente. Não existe essa história de castigo de Deus. A vida é o resultado de nossas escolhas e posturas, de nossas sementes, nesta e em outras ocasiões. Por isso, é preciso observar o sofrimento, para entender que tipo de lição ele está querendo nos ensinar. E muito importante também é aprender a nos perdoar, porque nem sempre seremos capazes de aprender todas as lições de uma vez. Haverá momentos em que estaremos imersos nele que não conseguiremos enxergar qual lição ele está querendo passar. Nessas horas, é preciso ter a humildade de respirar fundo, buscar conhecimento e pensar: o que será que tenho que aprender que ainda não estou aprendendo? Qual atitude posso tomar para mudar o rumo dessa história? Estou fazendo as escolhas certas? Mas este precisa ser um olhar profundo, de análise sincera e honesta consigo mesmo. Nada de ficar morrendo de pena de si mesmo e não conseguir enxergar a diferença entre o significado que estamos dando àquele fato e o verdadeiro significado que ele deve ter em nossa vida. Isso porque as coisas que acontecem não são necessariamente boas nem ruins, são somente fatos. O que definirá esse estado é a emoção que associamos a eles e o significado que é gerado a partir disso. Lembro-me de uma frase muito interessante de um livro espírita que diz o seguinte: a ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. É exatamente isso que fazemos todo dia. Surge uma ideia em nossa mente, numa fração de segundo, ligamos isso a alguma emoção, boa ou ruim, depende do que estamos pensando ou vivendo no momento. Então, nosso pensamento cria a forma que aquela ideia terá dali em diante, e nossa vontade, ou nosso querer, dá àquela ideia inicial, neutra e isenta, um significado específico que dali em diante será o nosso parâmetro e servirá de reação a todos os fatos semelhantes. Somente quando conseguirmos ressignificar aquela ideia, observando-a de outros ângulos, ampliando nossa visão para além de um simples significado, seremos capazes de desmistificar o fato, trazendo-o para outro patamar e, assim, nos libertando de sentimentos que nos fazem sofrer muitas vezes desnecessariamente. O trabalho do autoconhecimento é incessante e árduo, mas imensamente gratificante, pois o presente que ele nos dá é a leveza e a liberdade de sermos nossa melhor versão.